certo? Então, deixa eu botar aqui para gravar, né? Começou a gravar aqui, porque os irmãos que não vão poder estar na EBD hoje, depois eles assistem lá no canal da igreja. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 17. Marcos 11, 15 a 17. Diz assim a palavra do Senhor, né? Esse texto aqui é um texto emblemático de Jesus, quando Jesus chega lá no templo de Jerusalém e ele percebe que algumas pessoas estavam se utilizando daquela oportunidade ali, em que muita gente vinha de longe, né? De outros países, né? De outros povos, para ali cultuar em Jerusalém. E aí algumas pessoas estavam aproveitando essa oportunidade para vender animais e produtos para sacrifícios, libações e holocaustos. E aí Jesus disse que alguns estavam ali simplesmente lucrando, enriquecendo a partir daquela oportunidade e detalhe, dentro do templo que Deus havia santificado, que Deus havia determinado que deveria ser um lugar, uma casa de oração. Então Jesus, num ato de ira santa, vai ali e põe tudo por terra, derruba tudo, né, como uma manifestação de ira contra o pecado dos homens que estavam ali transformando a casa de Deus, né, o lugar onde Deus se manifestava, num covil de ladrão, num covil de mercadores ali que estavam mercandejando produtos visando o enriquecimento. Então, esse texto é o texto básico. Diz assim, olhem, escutem bem para vocês verem, ouvirem. E foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Jesus aqui irado, né, com a maneira como aqueles homens, aqueles indivíduos estavam transformando a casa de Deus, né, no lugar que não era o lugar devido, transformando ali num covil de salteadores, um lugar de ladrões, de espertalhões, de pessoas que estavam ali em busca de dinheiro, do enriquecimento e não em busca da adoração, em busca da misericórdia que deveria ser estendida às nações. Quando a gente lê esse texto e a gente aplica o princípio dele para os nossos dias, a gente percebe, né, como esse texto fala, né, de muitos que estão usando a igreja, né, o ajuntamento do povo de Deus para o seu próprio enriquecimento, né? E esses se assemelham aqui, esses são aqueles que Jesus chama de salteadores aqui, né? Que estão transformando a casa de Deus em salteador, em lugar de enriquecimento e de lucro. Então, irmãos, a gente vai nessa manhã tratar sobre esses princípios de Deus para os negócios, e o texto básico é esse texto aí que nós acabamos de ler. Se bem que a gente não vai fazer a exposição dele, a gente está usando ele apenas como texto básico. Então, vamos lá, vamos aqui para a nossa lição nessa manhã. Depois dessa aula, o que é que nós iremos aprender, né, nessa manhã? Primeiramente, nós iremos aqui saber que as nossas relações comerciais, elas precisam ser redimidas, né? A gente vai entender bem o que é que significa essas relações comerciais e o que significa redimir essas relações sociais por Cristo Jesus. Só um detalhe aqui, redimir é uma palavra, né, que era muito utilizada na época de Jesus como comprar escravos, né? Era a compra realizada de escravos. Então, quando alguém tinha um escravo lá, que ele queria redimir aquele escravo, ele pagava o preço do resgate, pegava aquele escravo, tirava aquele escravo daquela situação e levava ele agora para servi-lo na sua casa. Então, quando a gente fala aqui que as relações comerciais elas precisam ser redimidas, nós estamos falando, né, do que Jesus faz em nós, afetando a nossa vida, né, nos libertando de uma maneira que agora essa libertação de Jesus afeta as nossas relações
comerciais, os negócios que nós fazemos. Todos nós, todos os dias, estamos envolvidos em algum tipo de negócio. Desde daquele negócio que a gente faz com o senhorzinho lá da venda, né? A gente vai lá, compra lá uma manteiga, uma margarina a ele, né? Há aqueles que estão mais envolvidos, né? Nas trocas comerciais maiores, amplas, né? Na indústria, na empresa. Então, assim, nós precisamos saber, né? Como nossas relações comerciais elas são redimidas por Cristo Jesus. E essa lição a gente vai tratar sobre esse tópico. Além disso, também devemos saber, tá certo? E aí, quando eu digo devemos saber, é o que você precisa avaliar se no final da lição realmente você compreendeu como é que funciona essa lógica aí dos negócios, dos princípios de Deus nos nossos negócios. Que é compreender os princípios que regem os negócios de um cristão. E aí, o que é que nós iremos fazer aqui? Né? Nós iremos compreender estes princípios, certo? E procurar aplicá-los em nossos negócios. Porque, assim, essa lição não é uma lição para ficar apenas na mente. É uma lição que tem que ser prática. Então, na hora de pensar naquela venda lá pela revista da Avon, ou então na hora de comprar alguma coisa ali no mercado, né? A gente precisa levar em consideração alguns princípios que a Bíblia nos dá, né? Que a Bíblia nos dá para que a gente possa, de fato, redimir as nossas relações comerciais e aí ser bênção para as pessoas e também sermos abençoados nas relações que a gente tem de compra e venda, tá certo? Então, é isso que nós iremos buscar aprender nessa manhã aqui através dessa revistinha, tá bom? Da revistinha não, dessa lição, né? E aí a gente colocou algumas coisas aqui que não estão na revista. Então, vamos prosseguir. Eu queria que vocês abrissem aí, quem tem a revista, queria que você abrisse aí e você prestasse atenção numa historinha que tem aí, que é a historinha do Cris, né? Cris. Quem é Cris? Cris é um personagem aqui fictício que nós criamos para ilustrar uma situação. Eu queria que você lesse o primeiro parágrafo. Observe aí no primeiro parágrafo da sua revista. Diz assim, eu vou ler, tá certo? Você observe aí na revista, se você tiver. Se você não tiver, não se preocupe não, porque você vai escutar a historinha do Cris, né? Que é um cristão esperto, né? Que é um cabo esperto. Então, diz assim, ó. Cris é um cristão universitário que viu na venda de livros em PDF, né? PDF significa Portable Document Format, né? Eu não sei como é que se pronuncia bem aí essa expressão, mas é isso aí. Aí ele diz uma oportunidade de negócio. Cris viu na venda de livros em PDF uma oportunidade de negócio. Ele ouviu a queixa de muitos colegas acerca do valor de livros impressos, né? De livros de papel. Para ajudar seus colegas, criou um site que disponibiliza livros digitalizados. O que são livros digitalizados? São livros copiados. Ele vai lá, Cris percebeu que um livro de papel era muito caro. Então, o que ele fez? Ele pegou livros impressos e começou a xerocar eles, né? E disponibilizar esses livros de forma digital. Aí continua, né? Para ajudar seus colegas, criou um site que disponibiliza livros digitalizados com valor bem menor do que os livros impressos. O seu negócio vai de vento em popa. Mas será que a sua relação comercial é sustentada por princípios cristãos? Então, a questão é essa, né? Aqui, resumindo, o que é que Cris fez? Cris percebeu lá, no seu contexto de universidade, que muita gente não tem condições de ter um livro de papel. E aí ele disse, eu vou baratear o negócio, como? Vou começar a digitalizar esses livros e vender eles num preço bem acessível para as pessoas, né? E aí ele começou, então, criou um site onde ele disponibiliza livros, né, digitalizados, detalhe, sem a autorização da editora, sem a autorização do escritor, do autor, e ele vende num precinho camarada. E ele está lucrando em cima disso. A pergunta é, será que essa relação comercial, esse negócio do Cris, é um negócio que está sustentado por princípios cristãos? Né? Será que essa é uma relação comercial
sustentada por princípios cristãos? O que é que vocês acham? Quem gostaria de falar? Não, Por que não é não? não. Porque ele tem que seguir as normas, ele não está sendo ético. Ele, ele quis fazer um bem, mas não se baseou, ele não procurou saber das consequências, Uhum. e ele estava lesando algumas pessoas, deixando de pagar deixando algumas pessoas sem receber o merecido, que é quem escreve tem que receber pelo seu trabalho, tem que e tudo mais. Então ele estava errado. Ok, muito bem, Carmélia. Mais alguém? Será que o Cris está fazendo aí a coisa baseada em princípios, sustentado por princípios bíblicos? O que é que vocês acham? Ninguém fala mais? Todo mundo concorda com a teóloga Carmélia? Então vamos lá, né? Veja só. Antes da gente comentar aqui o que a Carmélia falou, né? Eu queria mostrar para vocês, veja só como é que o negócio acontece. Inclusive, isso aqui é uma dica que pode ajudar muitos de vocês agora, nesse período, né? Que a economia agora vai se apertar um pouco, que a gente tem que aprender a buscar oportunidades para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Como é que surge um negócio? O negócio surge assim, ó. Primeira coisa, o negócio ele aparece diante de um problema, né? Ou seja, existe um problema que aí esse problema é uma necessidade que alguém ou que um grupo tem. Então, o que foi que o Cris percebeu? Que havia uma necessidade ali. E qual era a necessidade? A necessidade de possuir os livros, né? Possuir livros. Então, ele percebeu que havia um problema. E ele viu, depois, uma vez que ele viu que havia ali um problema, o que é que ele faz? Ele cria uma oportunidade, né? Ele percebe, ou melhor, ele cria uma oportunidade, ele percebe uma oportunidade. Eu coloquei aqui, deixa eu escrever esse negócio de novo, porque se vocês forem ler aí no verde, vocês não vão conseguir enxergar nada não, né? Ele que percebeu ali que havia o que? Uma necessidade, né? E qual era a necessidade? Possuir livros baratos, né? Vamos botar possuir livros, no caso, barato isso é outra coisa, né? Então, ele havia ali o quê? Uma necessidade. O problema, todo problema, ele traz uma necessidade junto. Se você tem um problema, por exemplo, se você está com a sua saúde afetada, existe a necessidade de quê? De remédio. Então, alguém tem que produzir esse remédio para você poder ser curado da sua gripe. Então, todo problema, ele traz junto consigo uma necessidade, né? Uma necessidade. A gente está vivendo agora esse período de pandemia, muita gente está sem sair de casa. O problema que gerou foi o quê? O problema é que, às vezes, as pessoas não podem sair de casa e agora elas têm que, por exemplo, comprar alguma coisa. Então, aqueles que perceberam a necessidade que o problema está gerando, o que é que eles estão fazendo? Eles fazem como agora pela manhã aqui em casa passou. Eles passam vendendo coisas, né? Feira, verdura, bujão de gás, água mineral. Então, tudo isso, por quê? Essa necessidade foi percebida por aquela pessoa do negócio, né? E viu, não, eu vou aproveitar essa situação, esse problema, para o quê? Para satisfazer uma necessidade que o problema gerou. Então, a primeira coisa aqui que o Cris percebeu foi que o problema aconteceu ali e esse problema gerou uma necessidade, né? Então, isso aqui é um sinal de empreendedorismo, né? De que Cris estava ligado. Quando o Cris percebeu que havia um problema, ele percebeu o quê? A oportunidade. Qual foi a oportunidade que o Cris percebeu? Que ele poderia, aqui, ó, vender livros mais barato. Mais barato, né? Então, baratos, isso. Então, ele percebeu a oportunidade. Qual foi a oportunidade? A oportunidade que o problema gerou. Então, é sempre essa lógica. Problema que gera oportunidade, e aí a oportunidade aproveitada, o que é que ela faz? Ela nos dá agora um negócio. Ela cria um negócio.
E aí esse negócio é criado com o quê? Com a solução, né? Então, olha só. A solução aqui é o negócio. Certo? O negócio. No caso do Cris, foi o quê? Venda de livros em PDF, né? Que são livros digitalizados, tá certo? Então, olha só como o Cris percebeu bem a coisa. Ele percebeu que havia um problema, né? Que havia, no problema ele percebeu a oportunidade e na oportunidade ele gerou o quê? Ele gerou um negócio para ele. Ele fez lá um site que disponibiliza livros em PDF. Tudo isso aqui é muito é um caminhozinho que todo negócio acontece praticamente desse caminho aqui. Problema, oportunidade, solução. Aqui fica uma dica para vocês. Percebam os problemas, estejam mais atentos aos problemas que têm acontecido, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, e vejam as oportunidades que esse problema tem gerado para que vocês possam trazer uma solução. Uma vez que vocês trazem uma solução, vocês podem descobrir ali o negócio da vida de vocês, né? O negócio da vida de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui que Deus me preparou para esse momento aqui agora, né? Eu já vinha dando aulas particulares online e agora com esse problema do confinamento, do isolamento, o que foi que aconteceu? Como eu já estava preparado para esse momento, né, embora não soubesse que esse problema fosse acontecer, Deus me deu a oportunidade de abrir uma escola virtual, né, uma escola online, virtual online, né? Hoje eu tenho o quê? Eu tenho 2 turmas que eu dou aulas na escola de pregadores online. Então, o que é que aconteceu? Veja só, um problema que agora foi gerado por essa situação, eu estava preparado, aproveitei a oportunidade e a oportunidade me deu a chance de criar um negócio. E que negócio foi esse? Ensinar via online. Então, hoje eu dou aula online, eu tenho uma escola online, onde eu dou aula e os alunos não precisam sair de casa. Não precisam estar se movimentando. Isolados como estão, eles estão ali comprando o meu produto, né? E eu estou vendendo o produto a eles e eles estão sendo beneficiados e eu também estou sendo beneficiado. Então, assim, estejam atentos a essa lógicazinha aqui, né? Problema, oportunidade, solução. Ao invés de ficar reclamando da vida, né? Eu sugiro a vocês, abram os olhos de vocês e percebam aí o que está acontecendo ao redor de vocês e peçam ao Senhor que ilumine vocês para que vocês possam, de repente, perceber uma coisa que assim, ninguém está percebendo e que você pode, ali, de repente, criar uma solução e trazer um negócio para você. Tá certo? Aqui fica uma dica de empreendedorismo, tá bom? Vamos aqui os comentários que a Carmélia fez. Ela diz, né, que o Cris ele não está sendo ético. De fato, o Cris não está sendo ético. Porque o negócio do Cris, ele percebeu o problema, ele viu a oportunidade, só que o problema do Cris está onde? Está aqui, ó. A solução que ele trouxe não é uma solução, né, nos moldes cristãos. Por que não? Porque ele está, como foi colocado, né, que ele está lesando o direito de outras pessoas. Né? Ele não está considerando, né, o trabalho realizado por outro. Nós precisamos lembrar que a Bíblia nos diz que o quê? Que o trabalhador é digno do seu salário. Então, assim, se alguém trabalha e o trabalho dessa pessoa não é pago, não é reconhecido, então nós estamos lesando o direito dessa pessoa aqui, tá certo? Então, o trabalhador é digno do seu salário. Uma pessoa que escreve um livro, né, ela gasta dias, horas, anos escrevendo, de pesquisa, de tempo. Então, se o Cris simplesmente pega o livro desse indivíduo, que ele, depois de todo o seu trabalho, colocou para vender, e ele digitaliza para ele lucrar em cima, né, da perda do salário de um trabalhador, né, do autor, então ele está lesando o autor. E aí observe que tudo isso diz respeito ao quê? A forma, né? A forma errada, né? Como o Cris pensou na solução. Então, assim, quando a gente pensa no negócio, a gente não pode só pensar, o negócio deu certo, é porque é certo, né?
Para nós cristãos não é assim que funciona. A solução também tem que ser dada da forma correta. Não é porque o Cris agora tem um negócio bem estabelecido, né, tá dando dinheiro para ele, que é a forma correta, que é a forma que Deus abençoa, né? Não, a forma é errada. E uma vez que a forma é errada de fazer negócio, logo o que ele está fazendo aqui não é algo que glorifica a Deus, é algo que está em contradição àquilo que a Bíblia nos ensina, tá bom? Então, assim, percebam essa relação aí, aqui fica a dica de empreendedorismo, e percebam se o que vocês têm feito realmente é a solução para a solução que vocês têm proposto aí para aquilo que tem gerado uma renda, uma receita para vocês, realmente é algo que está sendo feito da forma correta, da forma cristã, que aí a gente vai aprender hoje que forma cristã é essa, tá certo? Então, aqui só foi uma introdução para a gente entender essa questão do negócio, buscar os princípios bíblicos que devem sustentar as nossas relações comerciais, os nossos negócios. Ok? Até aí tudo tranquilo, irmãos? Vamos prosseguir, então, né? Prosseguindo aqui no nosso slide. Aí, ó, qual é a tese da nossa lição, né? A tese da nossa lição é de que toda a vida está afetada pelo pecado. Não há uma área sequer na nossa vida que não esteja afetada pelo pecado. Isso quer dizer o seguinte, que as nossas relações comerciais também estão afetadas pelo pecado. A maneira como você vende o seu produto e a maneira como você compra o seu produto, o pecado também interfere nessas questões. O pecado interfere nos nossos sentimentos, na maneira como nós sentimos, né? Tem pessoas que são, por exemplo, escravizadas, martirizadas pelos sentimentos, sentimento de culpa, de tristeza, né? Então veja só como as nossas emoções podem nos fazer mal. Tem pessoas que são escravizadas no intelecto, tem pessoas que só vivem para pensar e maquinar planos ruins para com o próximo, né? E para consigo mesmo. Então a razão também foi afetada e aí as nossas relações comerciais também foram afetadas. Tem um texto lá, o salmista, ele diz assim, observe aí no Salmo, né? Todos se desviaram e juntamente se corromperam, né? Não há, observe aqui agora, né, o que ele está dizendo, ó, não há quem faça o bem, não há um sequer, né? Essa expressão Paulo utiliza lá em Romanos, é o Salmo 14, versículo 13, para falar da corrupção do ser humano. E aí ele diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Detalhe, isso aqui quer dizer que todo mundo faz o mal e faz o mal com todo o seu potencial? Não. O que o salmista está dizendo aqui é que para Deus, viver com o bem de Deus, a perfeição divina, né? Ninguém, não há um que faça isso com perfeição. Todos nós somos afetados com o pecado, pelo pecado, né? E estamos com o nosso coração inclinados a desobedecer, a não fazer aquilo que Deus ordena que venhamos fazer. Então ele diz, né? Não há nenhum sequer que faça o bem, tá certo? E aí, se não há nenhum sequer que faça o bem, o que é que nós devemos pensar nessa manhã? Então, como Jesus ele redime, né? Como Jesus ele redime essa questão, né? Uma vez que ninguém, se não há um só ser humano que faça o bem em perfeição, como é que Jesus, o nosso Salvador, nos ensina a redimir todas as áreas de nossa vida? Quando eu digo aqui todas as áreas da nossa vida, eu não estou dizendo que você vai redimir tudo de uma vez só e num momento só. Nós estamos dentro de um processo, né? Que nós chamamos teologicamente de santificação. O que é a santificação? A santificação é o processo no qual Deus, através do Espírito Santo, vai nos tornando o quê? Semelhantes a Jesus. Então, nós e Jesus vamos nos amoldando, nos semelhando, tomando os pensamentos deles, as emoções dele, vivenciando isso. E quando nós vivemos aquilo que Jesus viveu e nos ensina, então nós somos o quê? Santificados. Se você parar e pensar, aí tem muitas áreas na sua vida que você sabe, assim como eu sei, que a santificação, né, ainda não chegou lá completamente, né? E talvez nem vá chegar até eu morrer,
porque nós estamos num processo de aperfeiçoamento, e a perfeição só chega quando Jesus voltar ou quando nós nos encontrarmos com Deus. Então, assim, quando a gente fala de redimir, nós estamos falando de santificação, santificar uma área para Deus através da vida de Jesus. Isso é a mesma coisa que redimir, salvar aquela área para que ela possa glorificar a Deus. Aí a gente vai aprender nessa manhã como redimir os negócios, porque os negócios foram afetados pelo pecado, né? Nossos negócios precisam ser santificados. Antes de prosseguir, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. Nós estamos tratando, né, nessa revista sobre cosmovisão. Aí você poderia perguntar, mas o que é que tem a ver cosmovisão com negócio, né? Tem tudo a ver. A gente vive numa sociedade capitalista, uma sociedade de mercado, onde as nossas relações, a nossa sobrevivência depende dessa troca de produtos entre nós. Nós trocamos dinheiro por produto. E essa relação que nós temos de troca, né, de produtos, né, e de serviços com outras pessoas ou entre outras pessoas e nós, ela é uma relação que está afetada pelo pecado. E aí muitos se apropriam aí dessa situação e usam essas relações de troca para realmente passar a perna, bancar o sabidão, a sabidona, né, ali, ludibriar o seu próximo. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma relação, né, comercial, de troca de negócios, redimidas por Cristo Jesus. E aí a nossa cosmovisão nos ensina a tratar essa questão. Tá bom? Vamos prosseguir, né? Prosseguindo então aqui, se tiverem alguma pergunta, é só botar a mãozinha aí que a gente para, viu? Vamos lá. E aí a gente vai ver. Oi? Alguém falou? A gente vai ver agora o tripé, né? O tripé que sustenta o negócio. Primeiro deles, nós iremos ver, aqui só a título de introdução dos princípios, o princípio da justiça, né? Esse princípio da justiça é um dos princípios que sustenta a relação comercial. Eu não posso entrar numa relação comercial onde a justiça que Cristo me ensina, ela não se evidencia. O outro tripé, né, dessa relação é o amor, né? O amor, ou seja, se eu entro numa relação, né, onde o amor é quebrado, o amor não existe, eu não olho para o meu cliente, o meu consumidor, aquele que vai consumir o meu produto, com amor, então eu quebro um princípio fundamental que Jesus nos ensina, e essa relação comercial ela fica afetada. E, por fim, né, a glória de Deus. Né? Então, o fim último de tudo o que nós fazemos é o quê? É o nosso enriquecimento? Não, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Né? Então, Deus é glorificado quando o quê? Quando nas nossas relações comerciais, o que nós fazemos é feito com justiça, certo? É feito com justiça e amor. Então, Deus ele é glorificado. Isso aí tem que acontecer nas nossas relações comerciais. E agora nós iremos entrar em cada um desses pontos aqui. Vamos ver cada um deles de forma mais detalhada, tá certo? Então, prosseguindo aqui a nossa lição. Qual é o primeiro pé? O primeiro pé do tripé que sustenta os negócios é o pé da justiça, né? E aí essa justiça aqui não é a mesma coisa que a justiça que o mundo coloca aí, tá certo? O mundo tem um princípio de justiça, né? Então, assim, a gente precisa entender que a justiça de Cristo é uma justiça onde o padrão está onde? O padrão está em Deus. E não é essa justiça aqui, não é o mesmo, né, que o mesmo princípio de justiça social que o mundo coloca. E por que não é o mesmo princípio de justiça social? Se você parar para pensar, por exemplo, vou levar em consideração um princípio de justiça social que o homem estabelece, né? O homem estabelece, por exemplo, o princípio de justiça social, onde o politicamente correto é o que é certo. Se a maioria acredita que, de repente, matar bebê na barriga de uma mulher
né, antes que o bebê venha ao mundo é correto, então esse é um padrão de justiça correta. Ela é mãe, ela é livre, ela é dona do seu próprio corpo, ela pode tomar essa decisão. Veja só o padrão que é estabelecido, né? Um padrão estabelecido ali, né, na vontade da mulher que se acha no direito de tirar a vida de um bebê dentro da barriga. Quando o mundo começa a discutir essa questão, se isso é justo ou não, fica bem notório para nós que o padrão, né, a régua que vai medir a justiça, não está em Deus. A régua que está de medir o que é justo, muitas vezes está o quê? No politicamente correto, no grupo, que a maioria que diz que aquilo ali é correto, que aquilo ali deve ser feito. Então, as pessoas acabam aceitando e dizendo que justiça é quando a gente faz o que todo mundo, ou que a maioria acredita que é correto. Isso não é um padrão de justiça que nós cristãos levamos em consideração. O nosso padrão de justiça está em quem? Está em Deus, né? Nossa. Ou seja, Deus é o padrão. Quando eu penso em justiça, eu penso, o que Deus me diz sobre isso, né? O que Deus me diz sobre essa questão da relação de uma mulher, por exemplo, com um bebê dentro da barriga? Como é que Cristo orienta isso? E aí a gente vê lá nas Escrituras, né, o valor da vida, né? Como Deus ele dá valor ao ser humano. Uma vez que o ser humano está formado, Deus diz que ele é a coroa da criação, né? Coisa maravilhosa, né? Deus nos fez a imagem e semelhança dele. De maneira que eu olho para vocês, vocês olham para mim, nós percebemos o quê? Que nós não somos frutos do acaso, de micro-organismos que evoluíram, nós somos frutos da mão de Deus. Deus nos deu essa capacidade de tomar decisões, de sentir, de sermos semelhantes a Ele em muitas coisas que nós fazemos. Logo, quando eu penso em tirar a vida de alguém, eu preciso pensar no Deus que o fez. Né? E olhando para alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, eu não posso tirar a vida dele. Logo, uma mulher que vai tirar a vida de um bebê na barriga deveria pensar nesse padrão. Mas é isso que as mulheres pensam? Não. As mulheres, não estou falando todas as mulheres, estou falando daquelas que não conhecem a Cristo Jesus. Né? Não, às vezes a mulher que não conhece a Cristo Jesus, ela acha que o padrão é o padrão do gosto dela, da vontade dela, da liberdade que ela tem, ela vai lá e tira e acabou. Então, percebam que aqui o que é que eu estou fazendo? Estou contrastando. A justiça do mundo não é a mesma justiça de Deus. E a gente não pode confundir uma coisa com a outra, porque senão o bicho pega. Né? E aí o bicho pega é o diabo mesmo. O diabo pega, porque o diabo, desde sua origem, faz isso. Ele tenta deturpar a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina. Os irmãos não se preocupem, não se atentem muito aí aos erros, não, que eu escrevo, porque às vezes é ruim que só escrever aqui e falar ao mesmo tempo. Mas aí vocês considerem esses erros aqui, porque tem aqui justição, né? Não é justição, não é justiça, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir. Viviane, seja bem-vinda, viu? Qualquer dúvida é só apertar aí e a gente vai conversando. Até aqui tudo bem, irmãos? Podemos prosseguir? Vamos lá. Vocês vão acompanhando aí na revista. Eu não estou seguindo, não estou lendo a revista não, senão vocês passarem 40 minutos aqui me escutando lendo a revista, não tem quem aguente, né? Então, vocês vão acompanhando aí e depois vocês vão fazer o quê? Uma leitura, revisando aquilo que a gente está fazendo aqui, tá certo? Se já não leram a essa altura, eu espero que sim. Vamos lá, prosseguindo. Aí, alguns princípios de justiça, né? Que Cristo nos ensina. Aqui eu trouxe alguns princípios, certo? E aí, vamos ver os princípios de justiça de Cristo. Primeiro deles, a gente percebe que a justiça de Cristo é uma justiça baseada em quê? Nos 10 mandamentos, né? O que são os 10 mandamentos? Aqui também vocês vão ouvir aí em alguns lugares chamando de decálogo. O que é o decálogo? Essa palavrinha decálogo, né? Ela é uma palavrinha grega que significa 10 palavras, né? 10 palavras, seria literalmente 10 palavras. Então, Jesus, no período que viveu, ele viveu no período onde os 10 mandamentos eram a norma ética, né? Que deveria reger as relações de Jesus com o seu próximo. Os 10 mandamentos, nós percebemos o quê? Que os 5 primeiros diz respeito à relação, pelo menos os 4 primeiros, né? Da relação entre o homem e Deus,
E o restante dos mandamentos dizem respeito à relação do homem com seu próximo. Por exemplo, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Então, isso é uma relação do homem com Deus. Então, Deus não quer que façamos outra coisa, né, ou que tenhamos outro Deus no mesmo patamar que ele. Mas quando Deus diz não matarás, então essa lei ela rege o quê? Rege a relação que eu devo ter com o meu semelhante. Então, Jesus ele tem um padrão de justiça que é baseado nos 10 A mandamentos. gente tem que fazer é se Baseado, conformar. irmãos, Outra coisa não pode fazer, não. aqueles que estão com o som aí ativado, desativem e deixem para ativar só quando vocês forem Tem que falar. ter feito, já foi feito, já está sendo feito, foi feito, está sendo feito. Tem alguém aí que está dando as pistas da conta bancária. Tá bom? É só desativar aí, depois vocês ativem aí para a gente poder falar, tá certo? Meu vídeo tá com um probleminha, não sei porquê, não tá ativando, tá bom? Mas aí vocês ficam olhando aí, é menos um pesadelo para vocês, tá certo? Vamos lá. Então, irmãos, Jesus, o princípio de justiça dele está baseado no decálogo. Eu queria que alguém, por favor, lesse aí Mateus 22, 37 a 39. Aqui Jesus vai resumir a lei, que é a lei do decálogo. Por favor, quem encontrar pode ler. Já, à medida que vocês forem vendo os versículos aí, já vão abrindo na Bíblia de vocês para vocês poderem ler e ouvir, e a gente todos ouvirem aqui, tá bom? Por favor, quem encontrou Mateus 22, do 37 ao 39, por favor, pode ler. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, observe aí no segundo, quando Jesus resume, então, os mandamentos, né, para aqueles que questionavam a ele vai colocar na segunda parte, referindo-se ao decálogo, ele diz que ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, que eu preciso fazer ao próximo aquilo que eu faria a mim mesmo. Eu preciso dar o tratamento ao próximo da mesma forma que eu trataria a mim mesmo. Eu costumo exemplificar essa questão do amor ao próximo, amar a si mesmo, com perdão. Por exemplo, tem pessoas que são muito fáceis de perdoarem a si mesmo. Quando comete um erro, o que é que faz? Imediatamente arruma uma justificativa para dizer bem assim, poxa, eu falhei nisso aqui, né? Bola para frente, a vida continua e tal. Essa pessoa, ela rapidamente se perdoa. Mas quando alguém fere ela não tem a mesma ligeireza para perdoar. E aí o que é que acontece? Ela não perdoa o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque ela não é tão ágil assim em liberar perdão, em exercer misericórdia e compaixão com o outro. Então, quando Jesus diz amarás o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo o seguinte, trate o outro como você trata a você mesmo. Você não se preocupa em liberar um perdão, em tirar aquela sensação de culpa de você rapidamente? Então, se você quer amar o próximo como a si mesmo, também tire essa culpa que você lançou ao outro rapidamente. Não deixe a culpa muito tempo sobre ele ou sobre ela, não. Tire logo. Então, o princípio do amor ao próximo como a ti mesmo é esse. E aí Jesus estabelece a justiça dele nesse princípio de que, assim como eu faço para mim, eu faço para o próximo. E aí, se eu levar isso para os meus negócios, como é que isso interfere nos negócios? Eu vou estar vendendo ao próximo da mesma forma que eu queria que alguém vendesse para mim. Eu estarei, né, comprando ao próximo da mesma forma que eu gostaria que alguém comprasse a mim. E isso aí, o princípio do amor ao próximo, nos orienta na hora de estabelecer as nossas relações de negócio. Além disso, o que é que nós percebemos mais no princípio de Jesus, no princípio de justiça? Que Jesus ele cumpriu esses mandamentos, né? Jesus ele não só ensinou esses mandamentos, ele viveu esses mandamentos. Por favor, alguém leia Mateus 5:17. O que é que diz aí? Mateus 5:17.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Olha só, Jesus diz, eu vim para cumprir aquilo que os profetas, que a lei já havia ensinado. Então, o nosso mestre, ele não só nos dá uma orientação distante, né, teórica, ele nos ensina com a própria vida e os princípios, né, que ele ensina. Então, ele viveu, ele vivenciou os mandamentos. E aí, né, em Cristo Jesus, o que é que nós temos? Em Cristo Jesus, temos o padrão ético das nossas relações, e aqui relações de negócio, relações sociais, né? Qualquer relação que venhamos ter aqui nesse mundo, seja conosco mesmo, seja com o próximo e seja com o mundo, Jesus, ele vai o quê? Ele vai ser o nosso padrão ético. É ele quem norteia como é que eu devo agir em relação a esses três aspectos. Comigo mesmo, com o próximo e com o mundo. E também, detalhe, não pode passar, com Deus. Então, se eu não tenho Jesus como padrão, a coisa complica. Então, os princípios de justiça de Cristo, né, o princípio de justiça que é o fundamento, que é a base, que sustenta a relação comercial, ela nos mostra isso. Nos mostra que Jesus, ele viveu o seu padrão baseado nos 10 mandamentos, Jesus, ele cumpriu os mandamentos e ele se tornou para nós o padrão ético de nossas relações. Observe aqui um detalhe, né? A partir do momento que nós vivemos o padrão ético de Jesus, nós redimimos as nossas relações, né? Então, a partir do momento que Cristo ele se torna para nós esse padrão, né? Então, ele redime as nossas relações. Nós salvamos, nós tiramos das trevas e colocamos na luz. Nós deixamos de estar regidos pelo pecado e passamos agora a ser regidos pelo Espírito de Deus em nós, que santifica as nossas relações. Até aí, tudo tranquilo, irmãos? Vamos prosseguir? Vamos lá, né? Viviane já está com sono, Viviane? Poxa, acordou agora? Está aí bocejando, né? Irmã da Luz, paz do Senhor, está aí ocupada. A Marta, é? Quem é a Marta e a Maria aí? Vamos lá, né? Venha para os pés de Jesus, venha ouvir a palavra de Deus, viu? Vamos lá, irmãos. Continuando aqui. Vivi, se quiser falar, deixa eu ativar aqui. Oi, irmã da Luz. Paz. Paz, Senhor. Paz está aí no papel de Marta ou de Maria? Os dois. Os dois. Tem como dizer os dois, tem. Olha. Eu e trabalho. Amém, amém, viu? Espero que a irmã esteja entendendo aí, viu? Com certeza, pastor. Amém. Vamos prosseguir então, tá certo? Deus abençoe. Amém. Vamos prosseguir. Aí, ainda dentro desses princípios de justiça de Jesus, observe que aqui são dois slides diferentes, né? Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos a ética de Jesus para os negócios. E aí, na ética de Jesus para os negócios, o que é que nós percebemos? Nos negócios, nós precisamos revelar o amor, né? É isso que Jesus nos ensina aqui. Precisamos revelar o amor a Deus e ao próximo. E de forma prática, né? De forma prática. O amor a Deus, como é que o negócio pode revelar o amor a Deus? A obediência, ela aponta para esse amor a Deus. Se eu tenho uma preocupação de que meus negócios sejam feitos de forma que Deus seja glorificado, e estou lutando por isso, estou fazendo com que a coisa aconteça dessa forma, então eu estou revelando o meu amor a Deus. Esses dias agora, alguém me procurou, muito preocupado, porque assim, quer que o seu negócio seja um negócio que glorifique a Deus. E a pessoa estava angustiada porque assim, no seu negócio tem algo que acontece que Deus não é glorificado, né? Que Deus ali, ele percebe que Deus não é louvado com aquela ação. E ele precisava tomar algumas decisões, né? De deixar de vender determinadas coisas, de deixar de oferecer determinados serviços. Então, o que é que a gente percebe nessa disposição desse irmão? Nós percebemos esse amor a Deus. O amor, lembre que o amor sempre vai exigir de nós
que abramos mão de algo em favor da pessoa amada, do ser amado, né? Não é assim quando a gente casa? A gente vivia naquela liberdade de solteiro, a gente casa, a gente conscientemente, voluntariamente, espontaneamente, a gente decide abrir mão da nossa liberdade, de certa forma, para viver com alguém que agora é a pessoa amada, a pessoa que nós vamos viver para satisfazê-lo, para satisfazê-la, né? Então, assim, o amor ele exige isso de nós. E aí um amor que tanto é a Deus, como é um amor também ao próximo, né? Amor ao próximo também, ou seja, é um amor onde eu estou agora pronto a servir, estou com o coração disposto a servir o próximo, aquele com quem eu convivo. Então, nos negócios precisamos revelar isso, amor a Deus e ao próximo, como Jesus aqui nos ensina. Além disso, a ética de Jesus para o negócio, né, nos ensina o princípio de que o lucro do cristão ele é santificado, certo? Essa palavrinha lucro, né, é uma palavrinha bem complexa, né? É santificado quando o quê? Quando não quebra o amor, né? Uma vez que quebra o amor, a coisa complica. Por favor, alguém, vamos ler novamente o texto lá de Marcos 11, 15 a 17. Veja só como o amor aqui a Deus é quebrado, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Por favor, alguém lê. Marcos 11, 15 a 17. Pode ler. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém não conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Olha só, veja só aqui como é que a coisa aconteceu ali. Deixa eu colocar aqui para a gente poder perceber melhor. Como é que o amor é quebrado? Primeiramente aqui, ó, o amor ali é quebrado através do sacrilégio que aqueles homens estavam cometendo. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam tratando um lugar santo, um lugar que era um lugar que deveria ser um lugar de oração, fazendo comércio dentro do templo do Senhor. Então, não existe uma pessoa que transforma a reunião, né? No nosso caso hoje seria a reunião da igreja, né? Não necessariamente as paredes do templo, mas a reunião, o momento de culto. Alguém que transforma um momento de culto, né, em negócio, então essa pessoa está cometendo o quê? Sacrilégio, né? Sacrilégio. E aí a pessoa está pensando em lucrar através daquelas ações, né, pseudas, falsas, de falsa religião, né? Não estamos ali para fazer isso ou aquilo outro. Na verdade, a pessoa está pensando em lucrar, encher o bolso de dinheiro. Então, ele quebra o princípio do amor a Deus, né? Então, o amor a Deus não existe. E com relação ao amor ao próximo, é interessante que esse episódio aí é um episódio que narra, acontece no momento em que povos, pessoas vêm de outros lugares distantes, longe, para oferecer sacrifícios no templo. Então, foi que aquele pessoal percebeu. Aqueles homens perceberam que, poxa, a gente pode lucrar em cima dessa necessidade. O pessoal vem de longe, eles não podiam trazer o animal, né? Eles não podiam trazer o animal, eles não podiam trazer as pombas e tudo mais. Aí o que é que a pessoa percebeu? Opa, vamos lucrar em cima disso, né? Se eles não podem trazer a pomba, então a gente vai vender uma pomba aqui. E o problema maior, qual era? O problema maior é que eles estavam vendendo assim, num preço exorbitante, de maneira que Jesus condena ele como um covil de salteadores, né? De roubadores, de enganadores. Por quê? Porque eles vendiam lá, compravam uma pomba, vou dar um exemplo aqui, trazendo para os nossos dias, né? Compravam uma pomba a R$10, aí chegava no templo, ao invés de vender pelos mesmos R$10 ou talvez no lucro justo, né? O que é que eles faziam? Eles pegavam e colocavam o dobro, ganhavam 100%, 200%, vendendo aquela pomba a quem? A pessoas que vinham de longe para oferecer sacrifícios a Deus ali no templo. Então, o que foi que aconteceu ali?
eles simplesmente não começaram a lucrar. E Jesus, irado, vai ali, derruba tudo, faz aquele episódio que todos nós conhecemos. Então, o que é que acontece ali? O princípio do amor ao próximo é quebrado. E se o princípio do amor ao próximo é quebrado, o lucro ele não pode ser um lucro santificado, certo? Então, a gente precisa atentar para isso, né? Tentar para que a gente não venha aí cometer sacrilégio, nem se aproveitar da necessidade do irmão para poder lucrar em cima das necessidades do irmão. Sabe aquele episódio terrível que às vezes você encontra aí no mundo, né? Porque na igreja não pode acontecer isso. Mas o indivíduo, de repente, está passando uma necessidade, está lá, sem feira em casa, sem ter o que comer. Aí o indivíduo diz, olha, eu lhe empresto o dinheiro, se preocupe não, você vai ter o dinheiro para comprar a sua feira. Né? Só que esse indivíduo empresta esse dinheiro com agiotagem. Diz, eu vou lhe pagar, eu vou lhe vender a 100, eu vou lhe dar R$100, mas você me paga daqui a 3 meses, você me paga 200. Né? E aí a pessoa começa a ganhar em cima da necessidade do seu irmão. Irmãos, isso, eu digo assim, seu irmão, de um modo geral, porque dentro da igreja isso não pode acontecer, né? Isso é usura, né? Isso aí é pecado, é se aproveitar da necessidade da pessoa carente para se beneficiar e para lucrar em cima disso. E aí, como é que a gente vai saber se realmente o que estamos fazendo glorifica a Deus? Uma relação comercial dentro da ética de Jesus, né, ela deve ser benéfica para o vendedor e o comprador. Benéfica, o que é que isso exige? Isso exige o quê? Isso aqui, ó, preço justo. Né? O que é o preço justo? Isso aqui é o problema, a gente definir, às vezes, o que é o preço justo, né? Mas a gente tem que buscar esse preço justo. O preço justo é um preço onde o comprador diz, poxa, eu estou pagando isso aqui, realmente vale a pena pagar, mesmo sabendo que o indivíduo que está vendendo, ele está lucrando em cima daquilo ali. Por quê? Porque ele teve o trabalho dele, porque ele empenhou o seu tempo, ele se dedicou àquilo ali. Né? Então, as pessoas precisam, a gente precisa reconhecer esse preço justo. Tem gente que às vezes não considera, né? Não considera. Por exemplo, tem gente crente, esses dias, inclusive, num grupo que eu faço parte, uma discussão apareceu sobre isso, o indivíduo dizendo, quem já viu alguém cobrar, né, para escrever um livro falando sobre as coisas de Deus? Aí usa lá o princípio, né? De graça recebeste, de graça dai. Só que aí o indivíduo, né, quando comete isso, ele não pensa no preço justo. Porque, para e pensa, um autor de um livro, ele passa o quê? Anos escrevendo, pesquisando. Poxa, é o tempo dele, é a vida dele que ele está dedicando ali. Né? Você tem que reconhecer o trabalho dele e entender que o que ele está cobrando ali está dentro de um preço justo diante do que ele gastou, do tempo que ele passou ali aprendendo, pesquisando, buscando, né, escrever ali. Então, a gente precisa buscar essa relação justa, né, essa relação benéfica para ambas as partes, tanto entendendo o preço que alguém está dando no produto, como também buscando ser justos na hora de pagar e na hora de comprar e vender um produto. Tá certo? Podemos prosseguir? Sérgio, seja bem-vindo, viu? Se assenta aí do lado da sua varoa e vem estudar a palavra de Deus, rapaz. Venha se ocupar a mente com a palavra de Deus, viu? Tudo em paz contigo, né? Amém. Graças a Deus. Vamos prosseguir, irmãos. Prosseguindo, então. Até aí, tudo tranquilo? Vamos prosseguir. A gente viu até agora o primeiro pé, o pé da justiça. Agora, para a gente já caminhar para os finalmente, né, vamos ver agora o princípio do amor. Né? E aí, o princípio do amor, lembrando que justiça e amor, eu não posso vivenciar a justiça sem vivenciar o amor, porque aí seria um problema também. Né? Eu preciso vivenciar os dois. E aí, no princípio do amor, a gente precisa entender, como eu falei para você, qual é o preço das coisas. E aí, um preço ele se dá, primeiramente, pela necessidade do consumidor na relação de mercado. Se existem muitos consumidores, o preço diminui. Se existe pouco
poucos consumidores, o que é que acontece? O preço encarece, né? Ou melhor, desculpa. Se existe muitos consumidores, né? Se a procura é grande, o que é que acontece? O preço diminui. Então, assim, a demanda, eu sempre, esse conceitozinho de mercado, às vezes, não na minha cabeça, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então, a necessidade do consumidor e aí o empenho do capital. É essas duas coisas que fazem o quê? Que dão o preço justo e que é exatamente o preço de mercado. Deixa eu colocar aqui outra setinha. O preço de mercado, né? Que é o que é gerado. Se existe, por exemplo, muita gente procurando um produto, né? E aí eu tenho esse produto vai ficar mais caro. Por quê? Porque eu sei que tem muita gente procurando e aí a demanda é grande, vai exigir mais que eu empenhe mais do meu capital, dos meus recursos, então o preço vai aumentar. Se tem pouca gente procurando, eu vou ficar com o meu produto, vou ter que vender meu produto mais barato para que ele saia da minha mão. Então é assim que funciona o mercado. Na hora que a gente vai estabelecer o preço de alguma coisa, a gente tem que levar em consideração isso, né? Levar em consideração a necessidade do consumidor e o empenho do nosso capital. Isso aqui tanto serve para a gente saber se o que estamos vendendo realmente está dentro de um preço justo ou se o que estamos comprando está dentro de um preço justo. Tá certo? Vamos dar um exemplo agora. O que foi que aconteceu? Essa demanda por álcool gel, né? Todo mundo indo à farmácia, vamos comprar álcool gel. Aí o que foi que aconteceu? Alguém percebeu que a demanda subiu. Então, se a demanda subiu, se a procura subiu, o preço vai aumentar. Por quê? Porque tem muita gente procurando aquilo ali e aquilo ali se tornou um produto raro, né? Um produto agora que quem tem ele vai ter ele num preço maior. O mercado funciona assim. Infelizmente, às vezes, como está acontecendo agora, o mercado ele não tem uma ética para dizer bem assim, não, agora tem que diminuir, porque está todo mundo em pandemia. No mercado, se está todo mundo procurando, o preço vai aumentar. E a gente precisa perceber isso. Inclusive agora, muita gente reclamando, né, que está indo ao supermercado, está vendo que está tudo aumentando, a inflação, o preço, aquela coisa toda. O preço está mais alto, né? A comida está mais cara. Por quê? Porque muita gente está estocando em casa. Então, fazendo esse estoque, a demanda aumenta, a demanda aumentando, o produto diminui e o preço também aumenta. E aí complica tudo, né? Gera um efeito inflacionário na economia. Então, a gente precisa estar atentos a isso aqui, tanto para o nosso dia a dia, quanto para as nossas relações comerciais. Prosseguindo. Aí, a quebra do princípio do amor. Quando é que o amor se quebra? Primeiramente, quando existe o lucro exorbitante, ou seja, você cobra algo além daquilo que é o preço justo, né? E se aproveitando de uma situação como a que a gente está vivendo agora, né? Por exemplo, vender máscaras a R$50, né? Seria um absurdo, seria um preço exorbitante, mas de repente, numa falta de máscara, alguém poderia se aproveitar disso e aí colocar um lucro exorbitante. Isso faz o quê? Isso quebra o princípio do amor, né? Quebra o princípio do amor. Além disso, a exploração da necessidade alheia, né? Como é que isso acontece? Quando você percebe que tem muita gente necessitada desse produto e você começa a aumentar o preço em cima da necessidade que essas pessoas têm, uma necessidade essencial. Por exemplo, necessidade de água, necessidade de alimento, entre outros, né, etc. Alguém, de repente, está passando lá uma necessidade de água e aí você se aproveita daquela situação, você não, né? Alguém se aproveita daquela situação para explorar e daí lucrar. É a usura que acontece, né? E aí ele começa a vender a água num preço exorbitante, explorando o quê? As necessidades do seu irmão. Isso é problemático, tá bom? E aí a gente quebra o princípio do amor. Lembrando aqui, qual é o princípio do amor? Olha aqui embaixo no slide, né? O princípio do amor é esse aqui. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. A gente chama isso aqui de regra áurea.
Regra áurea, né? Então, a regra áurea é essa aqui, ó. Né? Faça ao próximo aquilo que você gostaria que os outros, que eles fizessem a você. Tá certo? Prosseguindo aqui, então, a quebra do amor. Vimos aqui como é que o amor ele pode ser quebrado. E agora, vamos para o próximo slide. O último princípio, o princípio da glória de Deus. E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, algumas observações. Primeiramente, o motivo de toda relação comercial, qual é o motivo? O motivo deve ser a glória de Deus. O que é que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 30, 31? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando alguém negocia, quando alguém compra, é preciso ter essa motivação. Deus é glorificado nisso que eu estou fazendo, né? Deus, ele é reconhecido, as virtudes dele são reconhecidas naquilo que nós estamos fazendo. Aí vem a perguntinha, né? Quando é que o negócio glorifica a Deus, então? Como é que eu sei que o meu negócio está glorificando a Deus? Aí aqui eu trouxe só uma observação simples, mas teria mais coisa para falarmos, né? Quando o negócio é bom para ambas as partes, certo? Então, um negócio onde sua necessidade é satisfeita e você paga o preço justo, né? Deus é glorificado. Essa é uma relação comercial de negócio onde Deus ele é honrado. Agora, uma relação onde só uma das partes é beneficiada, só uma das partes ganha, questione, porque possa ser que o negócio que você está fazendo, né, não esteja glorificando a Deus. Além disso, por exemplo, a compra de determinados produtos. Tem determinados produtos que a compra dele não glorifica a Deus, né? Não glorifica a Deus. Por exemplo, se você compra um produto que polui, né? Que polui o ambiente. Eu sei que tem uma série de outras relações, né? Mas você pode estar consciente de que aquele produto contamina o meio ambiente, você não está glorificando a Deus. E não está glorificando a Deus por quê? Porque Deus criou você para governar, para administrar a criação dele. Você é um vice-regente de Deus. Então, você tem que zelar também. O cristão ele tem que ter um cuidado pela criação. Entendendo, óbvio, que a criação final não vai ser essa aqui. Deus vai nos dar novos céus e nova terra. Mas, como cristão, eu preciso cuidar da criação, cuidar daquilo que Deus colocou na minha responsabilidade lá em Adão. Né? Crescer e multiplicar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Então, a gente tem uma relação com a criação. E aí eu trouxe um mau exemplo para a gente terminar. Né? O mau exemplo de negócio. Qual é o mau exemplo de negócio que eu trouxe aqui para exemplificar? A pirataria, né? Tem muitos crentes, irmãos, que se envolvem em pirataria. Quando é que você se envolve em pirataria? Quando você compra ou vende um produto que não é seu, né, a fim de dar lucro ou de lucrar. Tem gente, por exemplo, na época do que vendia DVD, porque hoje em dia ninguém compra mais DVD, né? Não sei vocês, mas pelo menos faz tempo que eu compro DVD, né? Mas, assim, na época que os DVDs estavam saindo, eu lembro que a gente passava ali na Santa Elias, e aí era meu mundo de DVD pirata, né? Aí os crentes compravam filmes evangélicos piratas para assistir em casa, né? É uma contradição um negócio aí. Então, assim, você está investindo na pirataria, porque você está dando lucro ao pirata, ao que vende o produto, né? E você vai para casa ser edificado com um produto pirata. É uma contradição esse negócio, né? E aí, qual o problema da pirataria? O problema da pirataria é a quebra do mandamento, né? O sétimo mandamento aqui, ó, é quebrado. O que é que diz o sétimo mandamento? Por favor, alguém leia aí Êxodo 20, 15. Estamos encerrando. Êxodo 20, 15. O que é que diz? Não furtarás. Não furtarás. O que é furtar? Furtar, né, é você ali pegar, tirar do outro um direito, algo que é um bem dele, né? Então você tira do outro. Quando alguém faz essa pirataria, eu vou fazer cópia de livros, como o Cris fez, né? Como a gente falou no início, e vou vender, eu estou furtando o direito autoral da outra pessoa, que ela tem, que é um direito de lucrar em cima daquilo que ela produziu. Então a gente precisa atentar para isso, né? Cuidado aí para não
está furtando o direito alheio. Detalhe, aí alguém já disse, pastor, mas pirataria é só quando eu vendo, né? Quando eu vendo, eu não estou vendendo, então eu não estou cometendo pirataria. É só que o produto que você está utilizando, que é um produto pirata, favoreceu um pirata, favoreceu alguém que foi lá e tirou uma cópia para vender. Então, a gente precisa ter cuidado com relação a essa questão. A questão das cópias pode existir, mas pirataria, irmãos, não pode de forma alguma. A gente não pode concordar com isso. E não podemos por quê? Porque isso tanto traz um mal ao próximo, certo? Ou seja, a gente sonega um direito ao nosso irmão, a pessoa, como a sociedade. Lembre que todo produto na sociedade ele circula com impostos. Então, você compra um açúcar no supermercado, vem um imposto ali, aquele imposto pago por você, seja você estando consciente ou não, ele é revertido para a sociedade em forma de quê? Em forma de recursos. A saúde, né, a pistas, a rua, a iluminação, coisas desse tipo que tem numa sociedade, só estão lá porque você está pagando imposto. Então, um pirata ele não paga imposto. Isso traz um mal para quê? Um mal para a sociedade. A sociedade ela é também prejudicada nesse tipo de prática. É lamentável, porque tem muitos crentes que assim não estão nem aí para essa questão da pirataria. Acham que não, tem. De vez em quando eu pego gente querendo me oferecer crack, né? Não sei quantos de vocês sabem o que é um crack. O crack é aquela historinha do programa de computador que é pirateado. Você não faz um jeitinho lá para você poder usar aquele programa e aí complica. Né? E isso aí, irmãos, a gente não pode concordar, né? A gente não pode aceitar essas coisas, tá bom? Então, irmãos, é um mau exemplo, infelizmente, e a gente precisa estar atentos a isso, vigilantes, para a gente não cair nesse problema. Para finalizar, fazendo aqui agora algumas aplicações da nossa lição dessa manhã. Primeiro, observe se os seus negócios têm sido bons, né? Bons para todas as partes envolvidas. Você faz negócio todos os dias. Você vai comprar alguma coisa no supermercado, você vende um produto, perceba se o que você tem feito tem sido bom, né? Para todas as partes envolvidas. Só eu que estou lucrando, o outro que está se dando mal nessa compra, então cuidado. Isso que você está fazendo possivelmente, né, está quebrando algum princípio, o princípio do amor, o princípio da justiça. E se você quer glorificar a Deus, procure fazer, vender, comprar, baseado naquilo que Jesus nos ensina, o princípio do amor e da justiça, como Cristo nos ensina, tá bom? Além disso, cuide da motivação dos seus negócios. Qual é a motivação do cristão? Qual é a motivação do cristão? É lucrar? Eu vou trabalhar para lucrar, para eu enriquecer cada vez mais e tal. A gente tem que ter cuidado nesse negócio de enriquecer, porque Paulo diz, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e é por causa desse amor que muitos se enveredam, né, em cometer perversidade contra o próximo, em cometer pecado. Então, nossa motivação nos negócios não é lucrar, a nossa motivação é a glória de Deus, né? A glória de Deus, ou seja, através do que a gente vende, do que a gente compra, Deus ser revelado, Deus ser respeitado, né? Então, isso faz parte da glória de Deus. Deus é glorificado quando a sua vontade é obedecida. Lembre-se disso. Procure fazer seu negócio com o desejo de obedecer a Ele. Se você tem um desejo de obedecer a Ele, certamente seus negócios serão ajustados, serão feitos de forma que Deus será honrado. Tá bom, irmãos? Então, que Deus aplique essa lição em nossos corações nessa manhã. Nós agora iremos ouvir vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, podem ligar os microfones de vocês. Bem? Entendo todos. Oi. Não, eu vejo esses princípios quanto a negócios, eu vejo que é muito difícil, tratando-se quanto a empresas, como eu vivi muito dentro de comércios, de negócios desde pequeno, desde criança, eu via quanto é difícil uma empresa, um negócio, ele ter uma prosperidade, crescimento, quando se você quer tratar com princípios
corretos. E eu lembro muito, estava vendo aqui a lição, acompanhando e vendo com um pouco da minha infância, da minha adolescência, quando eu vivia dentro do comércio com meu pai. E quando você aplica os princípios corretos para que possa ser exercido da forma correta, você sofre muito. Sofre bastante porque o outro lado que vai estar ligando contigo, fornecedores, sempre eles vão querer fazer um jeitinho, vão querer usurpar, tirar coisas que, na verdade, só estão visando lucro, números, e não estão visando somente ter um comércio, que eu tenho um comércio para suprir a necessidade da comunidade, suprir a necessidade ali do povo que está ali próximo. Então, meu pai mesmo, ele fechou o comércio e dentro dessa perspectiva, porque muitos fornecedores estavam querendo somente tirar aquilo que era nosso, e outras questões de gestão também foi um dos princípios que levou a fechar. Mas o que meu pai hoje não gostaria de ter mais um negócio, um comércio, é exatamente esse sistema no meio de comércio, que é muito desonesto. A desonestidade nos negócios, que é muito grande. É verdade, é verdade. E, assim, a gente precisa levar esses princípios em consideração nas nossas escolhas, né? Infelizmente, se você entra para fazer um negócio hoje, é inevitável. Você vai encontrar pessoas espertas, malandras, né? Que vão querer passar a perna. Agora, assim, tendo o discernimento, a luz de Deus, né, a iluminação de Deus, a gente poder saber fazer as nossas escolhas. Perfeito, não deixe que isso esteja na cabeça de você. Só entra num comércio se eu for perfeito. Não vai ter como. Não tem como. Né? Infelizmente, não consegue. Joel, que é comerciante, né? Joel, que é comerciante, ele sabe muito bem as dificuldades que muitas vezes isso traz, né? Pode falar, Joel. Que nem Fabiano estava falando, pastor, é complicado hoje em dia, assim, você muitas vezes vai atrás de mercadorias e tem gente que usa de má fé, o senhor estava falando da questão da pirataria, assim, mas muitas vezes a gente fica um pouco dependente de alguns produtos que a gente realmente não consegue encontrar por aqui, ou aqui o preço está muito estourado, alguma coisa. Realmente, assim, muitas vezes a gente não tem nem como a questão de fugir 100% dessa questão, né? Se torna um pouco complicado, sabe? Mas é que o senhor disse, a gente tem que procurar, a gente como cristão tem que procurar realmente ver a coisa dos dois lados, né? Por exemplo, eu digo o seguinte a vocês, olha, não caiam na loucura de achar que vocês precisam ser perfeitos, né? Porque assim, a gente fala de tudo isso aqui são ideais, né? O que Cristo traz para nós é um padrão que só vai ser alcançado no céu. Então, assim, se você quer viver nesse mundo, eu só vou fazer as coisas aqui perfeitas, só vivo aqui nesse mundo se for tudo perfeito, então você está complicado a sua vida, porque você vai perceber que tem coisas, como você está colocando aí, Joel, que infelizmente a gente acaba se tornando dependente, às vezes, né, é uma questão que não temos como tomar uma iniciativa, dizer, não posso, porque senão meu negócio não vai prosperar. E aí, nessas horas, a gente precisa pedir perdão a Deus e muita graça a Ele, né? Porque realmente, obviamente, ter uma sensibilidade para perceber a oportunidade de mudar. Se de repente a coisa melhorou, muda, deixa de usar aquilo ali que é legal e usa o que é legal, tá entendendo? Agora, assim, não queiram viver de forma perfeita aqui, nem imaginar que vocês vão ter um negócio perfeito, porque vocês vão se quebrar, né? A perfeição é no céu. Agora, diariamente, estejamos nos santificando, aproveitando as oportunidades para desfazer daquilo que é ruim, desfazer daquilo que não glorifica a Deus. É o exemplo, por exemplo, do CD pirata, né? O indivíduo que percebeu, poxa, CD pirata, e agora ele tem o quê? Agora ele percebe que ele pode ter uma conta lá no Spotify, e aí ele usa Spotify, e aí ele percebe, pronto, eu não vou mais negócio com CD pirata, eu não quero mais, eu vou ter uma conta no Spotify, é grátis, eu posso ouvir qualquer música, qualquer hora, e aí ele deixa de estar consumindo, deixa de estar dando espaço para o CD pirata. Então, assim, ter a oportunidade, perceber a oportunidade e buscar o caminho que glorifica a Deus. Porque, inevitavelmente, a gente está sujeito aí a determinadas coisas que não são legais, né? Não são legais. Então, assim, é buscar esse caminho. Fácil não é, né? Mas alguém quer fazer alguma observação da lição?
Outra coisa, pastor, não só para quem tem comércio, mas para quem trabalha também em outras empresas, né? Empresa privada, que no meu caso. E assim, dá muito orgulho na gente quando a gente vê que algumas coisas a empresa não admite. Tipo, já chegou clientes que deixaram de fazer negócios lá, porque nós, como fornecedores, não fazíamos, não enviava meia nota fiscal, né? Tipo, ele comprava 100 e a gente emitia só o valor de 50. E a empresa não abre para isso. Diz, não vai. Aqui a gente só sai a mercadoria com o valor correto, a quantidade correta. E aí deixaram já de fazer, mas o outro fornecedor faz. Então, vai lá e faz com o outro, porque aqui a gente não faz. E trabalhar numa empresa assim é muito gratificante. Como o senhor disse, alguns detalhes a gente sabe que não dá para ser perfeito. Mas as coisas assim, bem agravantes, que a gente vê que a empresa realmente respeita aquilo ali, se sente muito confortável em trabalhar numa empresa que ela é justa, né? Que tem alguns princípios. Isso é bom, né? Tem um cachorro aí latindo. Quem é esse cachorro? É bem Lili, né, Mirella? É bem Lili que tá latindo aí. É Lili. É um latido alto aí dela. Então, irmãos, realmente, Nied, é isso aí. A gente é gratificante quando você trabalha numa empresa que é tudo certinho, tudo bonito. Mas, assim, quem trabalha certo, irmãos, a gente sabe do sofrimento, das dificuldades que tem, né? Aqui na nossa igreja nós temos irmãos, empresários que passaram dificuldades aí e ele é legal. Eu ouvi mesmo, acho que aqui na nossa igreja, né? Um tempo desse, a empresa do nosso irmão, olha, nós estamos passando dificuldades e eu escutei dos lábios deles, depois eles podem até dizer para a dificuldade que é ter uma empresa legalizada, tudo certinho, porque você acaba sendo tentado a se corromper para resolver as coisas, né? Uma prefeitura, uma coisa ou outra acaba exigindo que você faça algo que foge da lei, que foge da regra. Então, assim, a gente só não pode cair no erro de achar que vamos ser perfeitos, né? Porque senão a gente quebra, a gente vai entrar em sofrimento, a gente precisa pedir graça a Deus. É por isso que a nossa relação com Deus é uma relação de graça. É uma relação onde eu estou em paz com Deus, porque não pelos meus méritos, não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez por mim. E aí nós estamos nessa relação. Isso também afeta as nossas relações comerciais, como a gente viu hoje. Tá bom? E um detalhe, e aqueles que compram e não pagam? E o caranheiro? Né? Eu acho que não tem problema aqui, tem? Tem muitos, pastor. Tem muito, né, Joel? Quem tem começado. Tem muito caranheiro, né? Mônica já está fazendo assim. Ah, aparecendo aqui. Salim também, né? Mas eu acho, eu não vou nem perguntar a vocês, mas eu acho que na igreja não existe caranheiro, porque eles aprenderam essas relações de negócio, né? Então, assim, irmãos, se não aprenderam, depois compartilhe esse vídeo para eles poderem participar também, aí interagirem, né, irmãos? Então, a relação de comércio não só é a relação de venda, né? É a relação também de compra, e aí na relação de compra Deus precisa ser glorificado. Alguém que compra algo ao comerciante e não paga, quebra ele, prejudica o negócio dele, prejudica a família dele. Então, tenhamos cuidado na hora de comprar. E o detalhe simples, não precisa ser economista para dizer isso que eu vou dizer agora. Sempre comprar e viver de acordo com a nossa renda. Essa história de querer viver eu vou ter uma vida de madame, quando você só pode ter lá uma vida média, né? Não dá certo, você vai quebrar. Seu cartão não vai aguentar, você não vai ter recurso para pagar o que você comprou. Então, assim, irmãos, esses princípios aí nos orientem em nome de Jesus. Amém, irmãos?